Ó, pessoal, aqui eu consegui, na verdade, reproduzir aquele cara ali novamente, tá? Eu restaurei, ó, o Adventure Works daquele que a gente estava mexendo, ó, aquele extra file, tá? Esse cara, ele tinha o que? Ele tinha um outro arquivo que a gente criou no meio, né? Um arquivo secundário aqui. Legal. Então, o que ele não estava deixando criar o snapshot? Até aqui, ó, eu estava fazendo certo. Que estava desse jeito aqui, inclusive, ó. Correto? Oh, desculpa aí, hein, pessoal, foi mal. Aqui, ó. Até aqui eu estava fazendo dessa forma, né, ó. Colocando os dois arquivos, porque ele estava pedindo realmente. Só que é o seguinte, ele pede a sintaxe do comando para eu fechar aqui, ó, né? E aqui é com vírgula e depois abrir aqui novamente, ó. Correto? Aí sim ele deixa pegar e fazer a criação do snapshot com um banco de dados que tenha file group, ó. Fica desse jeito aqui. Oi? É, exatamente, é chato, cara. E aí ele pega e faz a criação, ó. Se eu der um refresh aqui, snapshot, ó, a gente acabou de criar um cara então que tenha o quê? Que tenha file groups de arquivo. Tá? Se eu for vir aqui, ó, e dar um drop nesse cara novamente e tentar recriar, ele vai conseguir, ó. Tá? Tirei, né? E agora eu vou dar um use master para criar ele novamente, ó. Beleza, né? Vim aqui, ó, restaurei, né? Então, ó, o snapshot está aqui. Tá? O mesmo conceito que a gente tem. Nada mudou. Aonde que eu vi? Agora aqui, ó, na página da Microsoft, ela me dá o exemplo. Quando eu tenho aqui um snapshot o quê? Né, ó, com vários file groups. Aí a única coisa que eu vi, putz, cara, fecha aqui, ó, e abre aqui. Era a única coisa que eu estava errando, então. Tudo bem? Mas é possível então estar fazendo criação dos snapshots, inclusive com um banco de dados que tem file groups. Tá? Era só esse detalhezinho aí que eu pensei que eu ia deixar para a aula que vem, mas já resolvemos nessa daqui, tá? Bom, agora o que a gente vai fazer? Deixa eu salvar esse daqui para depois colocar lá na página de vocês, né? Save as underline snapshot. Ó, a gente vai fazer o que? Criar um usuário do Windows, tá? Chamado test account. Esse usuário aqui, ele não precisa ser um usuário administrador, correto? Então, ó, a gente vai vir aqui criar um usuário realmente no Windows. Painel de controle, users, adicionar ou remover, ó, criar uma nova conta, test account, ó. Aqui a gente está criando ele como standard mesmo, tá? Nada de administrador. Então, criamos. Beleza. É legal a gente já colocar o que? Um password nele aqui, né? Create a password. Então, vou colocar aquele password clássico lá. Não, aquele p@ssw0rd. O Windows ele deve estar com aqueles negócios lá de senha, eu acho, cara. Esse daí pelo menos resolve, tá? Agora aqui, ó, o que acontece? Para a gente criar um login baseado na conta do Windows, correto? Ó, o que eu vou precisar fazer? Mudar esse nome aqui. Esse nome, na verdade, ele tem que ser o quê? O nome da máquina, né? Nesse nosso caso aqui, ele é um nome meio bichado, cara, porque... Ó, não vou conseguir nem copiar e colar. Vou ter que fazer isso daqui, né? Como eu não mudei o nome lá da instalação quando eu fiz, ele instalou esse nome zoado aqui mesmo. Então é win-sdfj9 nn
PH2V. O Windows criou esse nome aí pra gente. Mas tudo bem, vamos lá, ó. Será que meu nome tá errado? Transfer ocorre quando está no process. Ah, tá, eu tô desconectado, né? Use master. Use master eu tenho que conectar no banco. New query. Ó, beleza. Aqui o que a gente fez? A gente acabou de criar um login baseado no que? No usuário do Windows, ó. Então, existe esse usuário do Windows aqui. Criamos um login, certo? Teste account baseado no usuário do Windows, ó, from Windows. OK? Então é desse jeito aqui que a gente já começa o que? A utilizar a plataforma do Windows para a gente criar os nossos logins dentro do SQL. Então, aqui nesse caso, o que ele está respeitando, né? A senha que a gente tem lá no Windows. Tá? Bom, vamos executar esse cara aqui, ó. Então, o código a seguir serve para adicionar duas contas nativas do SQL, adicionando as duas contas de usuário do banco de dados AdventureWorks. Então, ó, a gente vai fazer o quê? Criar esses dois caras aqui, ó. Create login test with password igual a password. Aqui a gente pode estar fazendo o quê? A criação do login, certo? Sem estar associado ao Windows. Que é esse caso aqui. A gente está criando o login dentro do SQL Server. Só, por enquanto. Tá? Então, ó, o login test. Beleza. E o login test 2, ó. Simplesmente criamos o login, mas não está associado. Correto? Beleza. Conectando o AdventureWorks 2012. Tá aqui, né? Agora, nós falamos que login, ele é o quê? Ele pertence à instância, não é? E o usuário pertence ao banco, não é? Por isso que a gente está fazendo o quê? Ó, utilizando um banco para depois criar o usuário dentro do banco de dados. Tá? Então, ó, demos aqui o use AdventureWorks. Estou conectado no AdventureWorks. Correto? Ó. Agora a gente fez o que? Ó? Conectamos a ele e agora a gente vai criar um usuário para o AdventureWorks. Beleza? Então, ó, create user test for login test. Ó, a gente está criando um usuário, tá? Vindo da onde? Vindo de um login chamado teste. O login teste a gente não criou aqui na instância? Ó, aqui, ó. Agora a gente está criando um usuário associado àquele login para a base de dados AdventureWorks. Beleza? Então, ó, create aqui e create aqui. Os dois usuários agora tem o que? Um login vinculado. Então, eles acessam tanto a instância quanto a base de dados AdventureWorks. Tá? O que mais que a gente tem? Deixa eu só acionar aqui de novo minha barra. Não esconder. Ó. Então, a gente criou até aqui, ó, create user. Vamos fazer o que? Executar o código para criar os logins, né? Usuário sem logins. Então, é possível, ó, criar um outro usuário. Esse cara aqui, que é o que a gente comentou. Ó, a gente vai estar criando um usuário sem login. Correto? Que é possível também. Já estamos conectados ao AdventureWorks. E agora, ó, create user, test user without login. Esse cara aqui, então, ó,
só tem acesso a quem? A base de dados Adventure Works e não a instância. Tá? Vamos usar esse comando aqui então, ó. Beleza, criou. Correto? Então é possível criar o login vindo do Windows, o login sozinho, é possível criar o usuário sozinho, é possível criar o usuário associado a um login. Essas são as opções que a gente tem aí quando a gente está mexendo com o SQL. Nós comentamos também sobre o que? A parte de fazer a alteração do nome do SA. Em vez de ser SA, ser o que? Outro nome, né? Por exemplo, José.Silva. Então aqui, ó, agora na base de dados, no banco de dados master, a gente dá esse alter login aqui, ó. Alter login SA with name igual a my SA account. Esse é o nome que vocês dariam depois para fazer o que? Logar como SA. Tá, o SA começa o que? A trocar o nome dele para esse cara aqui, ó, my SA account. Tudo bem? Então, ó, vamos fazer a alteração aqui, ó. Vou alterar aqui para Rodrigo, tá? Fica mais fácil. Ó. Então, estamos alterando. Beleza. Dá pra gente fazer um teste, né? SQL Server Authentication, ó, uma outra autenticação aqui que a gente vai fazer. Rodrigo e aquela senha lá do SA Connect. Ó, tem uma outra conexão aqui, tá? Beleza? Isso daqui então é só para mudar o nome do SA. Agora eu quero alterar o meu Rodrigo para SA novamente, porque vai ter bastante coisa que a gente vai fazer com aquilo. Tá? Então vou dar o desconnect aqui e vou dar o alter ao contrário agora, né? Alter login Rodrigo with name SA. Oi. Você não consegue saber diretamente assim, não tem como saber. Aí entra o que? A parte de documentação, cara. Quem são os SAs do banco? Aí vai estar o nome do Rodrigo como sendo um SA. Tá, mas inicialmente, por isso que torna um pouco mais difícil algum hacker tentar fazer a invasão pelo nome do SA se você troca ele, né? Isso seria, na verdade, uma das coisas aí de boa prática para segurança. Tá? Agora o que a gente está fazendo aqui, ó? Vamos acompanhar na apostila, né? Onde a gente está. Criamos o usuário, trocamos o nome do SA. Estamos nessa parte aqui, ó. Usuário com default database com autenticação do Windows. A gente vai precisar criar esse usuário aqui, ó, Juliana, tá? Dentro então lá do Windows, para a gente justamente fazer o que? Com que o nosso login venha dele, né? Ó, do Windows aqui. Então, vamos lá. Mais uma vez, criação lá de usuário, painel de controle, users, add, create account Juliana, create. Beleza, agora a gente vai pegar e vai mudar o password dela também, ó. Beleza, criamos aqui no Windows. Agora tem aquele nome legal de máquina que eu vou ter que colocar. Vou copiar do que eu já fiz, tá? Ó. O que a gente está fazendo aqui? Criando um usuário, certo? Criando um login vindo do Windows, que
o padrão dela de conexão do banco de dados é o AdventureWorks 2012. Lembrem-se que em uma instância eu posso ter vários bancos de dados. Eu já posso definir então aqui, ó, uma das propriedades é o que? Qual é o banco de dados padrão de conexão? Correto? Então, ó, a gente poderia então já estar executando o comando. Tudo bem? Vamos usar o AdventureWorks, né? Estamos criando agora, né, um usuário Juliana vindo do login. Ó, então eu estou associando agora o usuário com o login criado. Então, mais uma vez, vou precisar do meu nome da minha máquina aqui, ó, para cá. Tá? Isso daqui, o create user, ele tem que estar conectado a uma base de dados, tá? Não pode estar dentro da base do sistema. Então, já estou conectado, fiz a criação. Nesse caso aqui, ó, o que a gente está fazendo? Então, já passamos por aqui, ó. Né? Criamos. Agora estamos nessa fase aqui, ó. A gente está adicionando, né, um DB Data Reader para Juliana. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que a Juliana agora vai poder ter as permissões de fazer leitura nas tabelas do AdventureWorks 2012. Correto? Se a gente está adicionando um role member ali, ó, certo? Para a Juliana, esse role member aqui, lembrando, né, nas permissões lá dela, é justamente para quê? Para se fazer consulta nas bases de dados. Então, ó, vamos exatamente executar esse cara. Tá? Esse cara aqui, pessoal, SPADD Role Member, ele é uma Store Procedure do SQL. É ele que está fazendo agora essa associação do que o grupo Data Reader tem a Juliana como um usuário dele, como um membro, né, dela aí, ó. Então, executa. Beleza, ó, completou com sucesso. Tá? Beleza. Agora o que a gente está fazendo? Vamos vir aqui na apostila. Ó, a gente vai criar um outro usuário, Alice, tá? Aliás, um login Alice com o password aqui, né? Must change. O must change é que ele precisa ser trocado, tá? Então, a hora que ele logar, ele vai falar o que? Olha, troca o seu password. Aqui, ó, com o banco de dados, o AdventureWorks como padrão. Ele tem o que? Cheque de expiração, tem uma data aí, ó. E ele tem o que? Checagem de política. Tá? A gente está então deixando esse login um pouco mais consistente agora aí, ó, com esse cara. Tá? Então vamos lá, ó. Use master. Como é login, eu tenho que estar na instância, então no master que eu vou estar criando, tá? Create login Alice, password e tal. Beleza, ó, criou. Então aqui eu já tenho o que? Algumas políticas baseadas no que eu quero para poder estar criando o login da Alice. Ok? Que mais? Supondo que a Alice saia da minha empresa temporariamente, nós podemos fazer o que, ó? Desabilitar o login dela, tá? Ó, então alter login Alice disable, ok? E agora eu quero habilitar de novo. Voltou de férias, alter login Alice enable, ok? Agora, supondo que a Alice ainda erre, né, várias vezes o login tudo tal dela, o usuário provavelmente ele vai o que? Bloquear, correto? Então, seguindo aqui, ó, é muito provável que a gente tenha que fazer o que? Desbloquear esse usuário. A gente tem que usar esse cara aqui, ó, with password, né, com o novo password unlock. Tá? Para justamente a gente desbloquear esse usuário. Desabilitar é uma coisa e desbloquear é outra, tá, pessoal? Desabilitar, ela realmente não conseguiria dar login lá pra gente. O bloquear é a partir do momento, por exemplo, que ela erra a quantidade de vezes que ela tentou.
correto? Seria o mesmo conceito lá de bloquear a nossa senha do cartão de crédito. Erramos 3 vezes, já era, né? Ele não é desabilitado, ele é bloqueado. Então aqui a gente está fazendo esse papel agora. Tudo bem, ó? Tá aqui. E agora a gente pode fazer o que? Finalmente dropar o login da Alicia. Então esses são os comandos básicos para manipulação de login. Beleza. É possível, vamos testar esse negócio aqui, ó, com o login da Juliana. A Juliana, a gente falou que ela tem acesso ao AdventureWorks e ela é o que? Esse data reader aqui, né? Que só pode fazer o que? Consulta. Então, ó, eu vou tentar fazer o que? Uma conexão aqui, ó. Agora, em vez de ser Windows Authentication, SQL Server Authentication. Juliana, password, ó. Dá o connect. Opa. Espera aí, vamos ver aqui, ó. Eu tô em Windows SQL Server Authentication, né? Eu criei usuário. O usuário vem de um login. O AdventureWorks é o banco de dados default. Vamos dar uma olhada aqui, ver se está tudo certinho mesmo. Então, segurança, logins. O Juliana não está aqui. Ah, não, está aqui sim, ó. Juliana está criada. O login para ela. Agora vamos ver dentro do AdventureWorks se está certo. Dentro do AdventureWorks. Segurança users. Ó. Aqui também. Tá, usuários dentro da minha base, a Juliana está criada. Legal. Agora o que ele fala aqui? Qual foi a senha que eu dei? Ah, a senha está vindo lá do Windows, né? Então vamos lá, deixa eu tentar novamente. SQL Authentication. Realmente aqui fala que o login falhou para o usuário Juliana. Por quê? Opções. Connect database to browser. SF, é esse daqui mesmo o nome do nosso banco, WinSDFJ9NNPH2V, tá certo. Nossa instância tá aqui, o SQL Server Authentication, Juliana, que estranho. Oi? É verdade, a gente associou ela como usuário do Windows, né? Então aqui, ó. Então, mas o meu usuário do Windows eu vou ter que deslogar, hein? Eu vou ter que logar no Windows como Juliana para ele poder fazer a autenticação. É a mesma coisa que eu tivesse colocando aqui, ó, autenticação integrada. Ó, só que aqui eu loguei como administrador.
certo? Já no Windows, ele não deixa eu digitar aqui. Eu tenho que logar como Juliana através do Windows para poder logar o SQL desse jeito, né? Você tem razão. Realmente é isso daí mesmo, Anderson. Nesse caso aqui, é por isso que eu acho que a gente vai ter que fazer personificação mesmo, tá? Mas vamos ver. Daqui a pouco a gente consegue já fazer isso daqui. Ó. Aqui a gente está concedendo o que, né? Para Alice, né? Um sysadmin. A gente acabou de deletar o usuário dela, então a gente não vai conseguir fazer isso. Mas eu poderia estar fazendo o que? Para esse usuário de instância, o que? Fazendo a permissão de sysadmin para ela. Se a gente desse permissão de sysadmin para Alice, ela poderia fazer qualquer coisa na instância. Tá? Então, esse daqui seria o que? O comando. Poderíamos também fazer o que? Ó, um DB Creator. Esse DB Creator é um dos poucos roles que começa com DB, mas ele é da instância, tá? Geralmente, os roles que começam com DB underline são do que? São do banco. Esse daqui começa com DB também, mas ele é um dos poucos que começa com DB, mas é da instância. Tá? Então a criação de bancos de dados na instância seria o que? Esse cara aqui. Seria um exemplo também de concessão. Tá? E aqui seria o que? Remover as permissões da Alice, né? Ó. Dar um sp drop srv role member. Seria essa store procedure aqui para retirar permissão. Tá? Bom. Aqui, ó, seria o que, né? Vamos usar o master novamente. Dentro do Adventure Works, estamos criando o usuário da Alice, né? Vindo do login Alice com o default esquema. O default esquema aqui, ó, esse person é o que? Dentro do Adventure Works, eu não tenho o esquema person, ó. O esquema person. Esse default esquema aqui é justamente o que? Esse valor. Tá? Então qual é o esquema padrão que a Alice vai ter na hora que eu criar o usuário dela no Adventure Works? Esse cara aqui, ó. Tá? Então na hora de a gente pegar e executar, create user esquema igual a person, ó. Alice is not a valid login, you must not have permission. A gente acabou de do que? De tirar, né, na verdade, todo o que tinha lá da Alice. Então, realmente, não vai dar pra gente fazer isso daqui agora. Ó. Nesse caso aqui, a gente teria que fazer o que? A concessão também dela. Eu tô achando que esse cara aqui de remoção dela tá errado nessa sequência, viu? Justamente por quê? Porque a gente tem um monte de teste. Dá para fazer o seguinte então. Ó, a Alice, cara, ela tá como SQL Server Authentication, viu, aqui nesse caso. Vamos ver. Vou dar o create de novo. Vou desabilitar, não preciso. Vou habilitar, não preciso. Ela tá com agora esse password aqui. Não vou new password. Não vou remover. Vou dar concessão para ela, ó, de sysadmin. Vou dar concessão para ela DB Creator. Não vou tirar, certo? Ó, mas poderia. Agora aqui a gente vai utilizar o Adventure Works para criar o usuário do login Alice com o esquema person, como default. Aí agora ele deixa, ó. Tá, então aquele drop lá a gente não executou. Agora aqui, ó, no Adventure Works a gente está associando a Alice a DB Writer, a DB Data Writer. Nesse caso aqui, a gente está fazendo o quê? Fazendo com que a Alice consiga fazer a leitura de todas as tabelas. Tá?
associamos a ela. Agora também precisamos, se a gente quiser, fazer permissão de escrita, dd data writer agora, o anterior era o reader, né? Beleza. Esse caso aqui, ó, o que seria a permissão db ddl admin? A DDL é justamente o que? Para ela poder fazer create table, alter table, drop table, correto? Se a gente quiser conceder um usuário a fazer esses tipos de comando, a gente tem que dar essa permissão aqui no member, tá? Add role member. Então, ó, concedemos essa permissão para Alice. Vamos criar um esquema para ela. Usando o Adventure Works, aqui a gente está tirando, ó, a permissão de data writer dela, tá? E aí a gente começa a tirar tudo. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui ele fala o que? Para a gente ir numa outra seção. Esse cara aqui, ó, é a personificação. Execute as user igual a Alice quer dizer eu sou o DBA. Mas aqui agora, na outra seção, é que eu vou fazer o quê? Ó, outra seção, tá? Outra query. Eu vou estar executando esse cara aqui, ó. Agora é como se eu fosse o usuário Alice aqui dentro dessa seção. O que a gente vai tentar fazer? Vamos dar um create. Se ela tinha as concessões de DDL admin, provavelmente ela vai fazer então esse cara, tá? A gente não tirou, ó. Create database test, correto? Então, ó, execute. Beleza, ela conseguiu. Agora aqui, ó, a gente vai tirar a permissão da Alice. Do que? De DDL admin, ó. Vamos tirar a permissão dela de data writer aqui, ó. Tá, melhor ainda, ela não consegue fazer insert na tabela. Ó. Eu acho que eu vou precisar abrir sessão de novo, mas vamos lá. Ou se eu der um execute as novamente. Beleza. Insert into test values 1, por exemplo. Que é o que tem lá a minha estrutura da tabela. Ó, a Alice ela não tem permissão para fazer o que? Inserção. Correto? Então a gente pegou e tirou esse cara aí dela. Tudo bem aí, pessoal? Aqui então, ó, esse comando aqui é um cara que ajuda bastante. A gente pegar e personificar. A gente cria o usuário, dá as permissões para ele e depois testa dessa forma aí. Correto? A gente não precisa, na verdade, nem ter o password dele. Como a gente é admin, é o SA, a gente pode personificar nele, né? Que ele tem menos prioridade que a gente. Ele tem menos poder, né? Nesse caso aí. Então, a gente não precisa da senha para se fazer isso daí. Correto? E é dessa forma que a gente vai fazendo o quê? Que a gente vai pegando e vai fazendo os testes conforme a gente precisa. Tá? Se eu quero verificar qual é o meu contexto, ó, o meu contexto aqui é DBO para essa seção. Agora, e o contexto aqui, ó, da Alice? Opa. Dá um Ctrl C aqui, dá um Ctrl C aqui, ó. Ó, aqui eu tô como o quê? Como Alice logada. Tá? Se eu tiver dúvida entre os contextos que eu estou navegando, eu teria isso daí. Existe também esse contexto aqui, ó, que a gente vai ver na próxima aula, que é o que? Os objetos de sistema. Justamente, se você tem acesso a ele, o SA tem, o sysadmin tem. Um usuário normal não é para ter, justamente para você não ficar listando eles. Beleza? Na próxima aula a gente continua então a partir daqui, tá, pessoal?